Bom, então, já estamos gravando. Nós vamos apresentar hoje, na nossa reunião, no nosso ciclo de estudos do GCEP, nós teremos a apresentação de Rosiane Coutrin, que vai apresentar o texto, a introdução do texto Transfeminismo e do conceito de gênero, a pluralização dos sujeitos do feminismo, que foi o livro escrito por Letícia Nascimento. Então, Rosiane, fica à vontade para apresentar. Em seguida, nós teremos os diálogos com o Magno e a Larissa, que trouxe para a gente uma mídia alternativa. Fique à vontade, Rosiane. Você tem de 15 a 20 minutos para apresentar o que você preparou para a gente, tá? Tá. Boa tarde a todas, a todos e a todes, né? É um prazer estar de volta. Antes de mais nada, queria pedir desculpa ao grupo. Eu realmente estive ausente, porque esses horários é bem complicado para a gente. A professora Larissa trabalha comigo, esse horário é bem complicado para a gente, o horário que está para o nosso trabalho. Mas, enfim, estou aqui. Eu já tinha lido uma primeira leitura, né, com a fala com a escrita da Letícia, que, por sinal, para mim, é uma leitura muito fácil, né, uma leitura muito agradável. Eu não sei se é porque eu já venho caminhando nas minhas leituras, e aí nós apresentamos um texto sobre transfeminismo num Desfazendo Gênero de 2019, que foi o último presencial, né? Inclusive, foi uma experiência maravilhosa para mim, porque eu e minha filha, nós éramos as únicas mulheres cis e hétero na sala, no grupo, e foi assim, uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente, ouvindo os trabalhos das não cis, né, e não binárias e trans, e assim, foi muito legal, eu aprendi muito. E o texto da Letícia, ela vem colaborando exatamente na construção dessa desconstrução, né, da questão do conceito de gênero, né, de como esse conceito que está tão padronizado, enraizado, de uma forma tão cis heteronormativa, que fica bem complicado, né, delas, né, tanto das mulheres trans, e aí ela faz, no comecinho, ela faz uma separação, né, ela tira a categoria de travesti, que é a categoria dela, vamos dizer assim, né, gente, não tem como não falar, ainda enraizada na cis heteronormatividade, é bem complicado, né? Mas, assim, ela tira as travestis da categoria de trans, né? Porque elas, numa conceituação, as travestis e as trans ficam na mesma categoria, né? Que é tudo dividido em caixinhas, porque ela quer dar realmente especificidade às travestis. E aí, poeticamente, ela vem construindo, né, ela como ser, ela como mulher, né, travesti, uma mulher, e como ela fala, uma mulher pobre, uma mulher negra e uma mulher gorda, e isso vem caracterizando a Letícia, e ela começa, e eu acho bem interessante de como ela consegue uma escrita fácil e, ao mesmo tempo, muito teórica, né? que é um condicionamento que ela está começando a mudar ultimamente em relação às categorias das trans. Por quê? Porque, historicamente, o processo sócio-histórico e cultural, educacional, não deu oportunidade, não teve oportunidade dentro da sociedade cis-heteronormativa delas galgarem, né, um patamar teórico-político de se expressar, de estudar e de chegar ao nível, por exemplo, que a Letícia tem hoje. Então, assim, não são muitas mulheres travestis e transexuais que estão nesse patamar de escrita teórica e política,
E ela utiliza a vida dela, né, desde a infância. Eu achei lindo uma comparação que ela disse que ela passava as noites sonhando, pensando no não lugar onde ela poderia ser feliz, onde ela poderia ser o que ela queria ser. Ou seja, onde não existia o lugar nessa sociedade altamente padronizada, né, normatizada entre masculino e feminino, onde ela não se encontrava, onde ela não se via, ela não tinha um lugar para ela. E aí, na introdução, ela começa o texto com o texto da... Peraí, porque eu não sei falar inglês, eu sou péssima. Cadê Carlos? Cadê Tatiane? Me ajuda, Sirlene. E eu não sou uma mulher da Sojourner Truth. É isso, gente? Que seja. Então, assim, o texto que todos nós sabemos aqui, exatamente é um pontapé em relação à questão do feminismo negro. Né? Então, uma mulher que chega, né, e todos nós conhecemos esse texto, e chega numa assembleia de maioria branca, todos brancos, e ela vem contar a história dela como escravizada, dizendo que eu não sou uma mulher, porque as mulheres brancas eram bem tratadas, eram né, se tivesse que sair da carruagem, eram para não pisar na lama, e os homens davam a mão, e ela simplesmente era ignorada e invisibilizada. E ela pergunta, e eu não sou uma mulher? E aí a Letícia, ela começa com esse texto, porque aí ela puxa, né, para a categoria, né, das travestis. E ela coloca uma palavrinha a mais. E eu não posso ser mulher, né? E eu não posso adentrar também esse universo. E ela faz assim um texto belíssimo, onde ela vem configurando, né, de como foi cruel, como é cruel o feminismo que aparta e deixa essas mulheres que não estão dentro dos marcadores sociais e culturais e históricos que o feminismo, né? E ela diz, e ela também considera essa questão do singular da palavra feminismo também é uma forma de negar a participação, negar a existência, né? Negar os corpos, negar a orientação sexual, a identidade de gênero, né? A raça. E ela vem exatamente fazer essas conceituações, essas interrogações em relação à questão do feminismo. Deixa eu ver só mais aqui. E aí ela se inspira na Djamila, né, na Lélia Gonzalez, na Quilomba, na Jaqueline Gomes de Jesus, que é a primeira, e a Jaqueline deu uma, né, professora Silene, na disciplina, né, lá do PPGE, de mulheres de relação de gênero, né, professora? E que a professoras conseguiram, né, que a Jaqueline desse uma aula para a gente, uma entrevista. E a Jaqueline foi uma das primeiras, né, dentro da categoria de trans, que falou sobre o transfeminismo de uma forma mesmo no papel, escrita. E ela vem também considerando a fala da Jaqueline Gomes, né, da Spivak, ou seja, do feminismo negro. Por quê? Foi a partir dessa questão do feminismo negro que se considera que existem dentro do feminismo, que é altamente branco, de classe média, né, mulheres hétero, né, sem deficiência, ou seja, num padrão onde universalizou. Isso foi universalizado. Então, todas as mulheres elas estavam naquelas categorias ali, naqueles marcadores sociais e culturais. Então, fazendo parte, cis, isso, Erivete, é isso, querida, obrigada. Cis, né? Mulheres brancas, cis, hétero, classe média, sem deficiência. Então, essa era a padronização, esse era o universo em que todas as mulheres estariam magras, isso, que estariam naquele universo ali que era o que teria que ser direcionado à vida de todas as mulheres. Quando as mulheres negras começam
E aí tem uma parte da Djamila também, ela tem até em todas as introduções do feminismo plurais, é o mesmo texto da Djamila, onde ela fala que, quando diz que o feminismo negro quer separar, né, que quer dissociar as mulheres, ela disse não, pelo contrário, a gente não quer isso, pelo contrário. Na hora que o feminismo negro dá um olhar de vários feminismos dentro de um feminismo que é categorizado como universal, ele não quer separar. Ele quer, dizendo que as outras mulheres estavam aqui, que elas precisam de um trato de políticas públicas, né, um trato de tudo que fosse direcionado a elas, diferenciado, porque cada uma, as mulheres lésbicas, as mulheres quilombolas, as mulheres negras, as mulheres ciganas, as mulheres indígenas e assim por diante, teriam as suas categorias diferenciadas por todo o processo sócio-histórico. Isso. A Tatiane colocou: pensar feminismo negro é pensar projetos democráticos, né? A Djamila Ribeiro. E aí, se pensar no feminismo negro, não é querer separar a separação. E a Letícia, ela também traz isso. Eu acho interessante, eu quero ler isso aqui para vocês. Manter essa pluralidade de vivências no caleidoscópio feminista significa entender que, apesar de diferentes, conectamos-nos com estruturas de opressão semelhantes, tais como o patriarcado, o machismo e o sexismo. Ou seja, independente do tipo de categoria de mulheres que você esteja, existem intersecções, que é o patriarcado, o machismo e o sexismo, que no decorrer da história vem subjugando socialmente as experiências femininas. Aí, neste livro, apresento o transfeminismo como parte do feminismo, como uma possibilidade de repensar as relações entre sexo, gênero e desejo, e pluralizar as sujeitas do feminismo, de modo a superar universalidades e essencialismos limitantes à liberdade de performance de gêneros. E aí, quando ela vai para o conceito de gênero, a pluralização das sujeitas do feminismo, ela vem exatamente questionando isso. Então, como foi universalizado o que era o feminismo, que todas as mulheres, a inspiração de mudança estariam direcionada àquela mulher universal, que é aquela que eu falei anteriormente, as mulheres brancas, cis, heterossexuais, classe média, magras, né, e não deficientes. Então, ela vem considerando, ela vem passando por todo o histórico do feminismo, né, desde o início, né, desde Simone de Beauvoir, bem antes. Desculpa, perdi o nome. Ela vem construindo ou desconstruindo exatamente essa questão do conceito de gênero ser tão dentro da caixinha, né? E a partir desse conceito de gênero, que vem desde o início, que vem falando que essas mulheres, elas são padronizadas e que todas têm que direcionar nesse caminho para se mudar alguma coisa. E esse feminismo, e ela diz assim, ela bate muito na tecla desse singular feminismo, porque dentro do feminismo existem outros feminismos, né? E ela o transfeminismo vem exatamente para isso, para tentar desconstruir o feminismo como uma única mão, né, de diálogo, de luta, de reivindicação. Então, o transfeminismo é uma forma de luta social, política, né, histórica e cultural, em que as trans dizem: nós estamos aqui, nós existimos, nós temos lutas específicas que não são iguais e não poderão ser as outros tipos, as outras mulheres com outros marcadores
outros marcadores sociais, certo? E aí eu acho bem interessante também, quando ela conceitua a questão das feminilidades, ela trabalha com a categoria de feminilidades e não do feminino, porque o feminino ele já está muito padronizado, né, dentro da sociedade cis heteronormativa, e aí ela prefere trabalhar com a categoria feminilidades, onde ela consegue se encontrar, ela consegue se ver as trans, ver travestis, ver mulher negra e todas as outras. Eu achei interessante também o mitos de origem, né? Bem interessante esse conceito de mitos de origem, que é exatamente ela vem puxando o mito de origem do feminismo padronizado com essas categorias de mulher única, universal. É bem interessante, ela vem fazendo assim, no livro tão pequeno, né, tão resumido, como ela consegue abarcar tantos conceitos e tantas autoras no conceito de gênero, de uma forma bem legal, bem tranquila. Deixa eu ver só aqui, deixa eu só marcar aqui quanto tempo eu tenho, professora Sirlene. Professora Sirlene. Falhou aqui para mim, eu estou ouvindo só agora você chamar o professora Sirlene. Eu acho que a minha internet não está boa também, travou. Que foi? Diga, repita. Vê se eu... Não, quanto tempo eu tenho? Meu Deus, eu não marquei. Tem uns 5 minutos. Oi? Sirlene, professora Tatiane, Sirlene sempre Sirlene, professora Sirlene sendo professora Sirlene. Desculpa, eu não marquei. Eu não marquei o tempo, mas fica à vontade. Vamos 5 lá. minutos. Então, ela começou umas 17h45, mais ou menos. Então, tem 20 minutos. Tem 15 minutos. Falta mais 5. Tá. Então, assim, na página 42, ela define que o transfeminismo estabelece um diálogo de corpos dissidentes, né, da cis heteronormatividade com os feminismos, daí a ampla possibilidade de autodefinição. E aí, eu achei bem interessante, no final do texto, eu preciso ler ele todinho, porque só com as palavras dela eu não tenho nem me vejo na condição de falar que nem a Letícia. Então, nos 2 últimos parágrafos, página 43. Dessencializar o gênero é tão importante para nós, porque é na medida que essa desnaturalização acontece que podemos perceber que outras sujeitas, dentro das relações de poder fortemente marcadas pelo machismo, sexismo e patriarcado na sociedade vigente, podem fazer parte do feminismo, como sujeitas legítimas de luta, experiências e produção conceitual. Nesse sentido, os processos de entrada de mulheres trans, travestis, transexuais e transgêneras no feminismo são uma das questões centrais do transfeminismo. Nós, mulheres transexuais e travestis, ainda somos vistas pelo feminismo como outsiders, aquelas que estão fora. Por vezes, não somos sequer tratadas em nossas mulheridades ou feminilidades. Há pessoas que insistem em nos tratar no masculino e que são homens vestidos de mulheres. Por isso, somos no sisters, ou seja, não somos irmãs. E aí a gente vem com as radfemes, né? As radicais, as feministas radicais. Seguiremos debatendo sobre os não lugares ocupados pelas mulheres trans dentro do cis-tema de gênero, de sexo, gênero e desejo. E sobre a importância de garantir que as outraridades ocupem espaço dentro do escopo feminista. Resumidamente, é isso, queridos e queridas e querides, né? Obrigada. Vamos para o debate, para meu querido professor Magno. Estou com muita saudade. Ele está presente, gente?
Ah, sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu te Eu também, amo, Kelly. Sal. Eu te também, amo. Kelly. Eu vou interromper aqui, peraí, só um minutinho. Eu vou interromper a gravação para não ficar muito longa. Tá.